Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente. E hoje, fique até o final, porque hoje tem muitas informações poderosas para você que está em casa, para você que tem um adolescente, que você sabe as dificuldades. Agora tem aqui uma família linda, que tem um jovem que ele é adolescente e tem autismo. Então, eu quero que você fique até o final para você ver. Se você está aí reclamando do seu jovem, de todas as dificuldades, né? E sabendo que tem muitas possibilidades, então é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar a família, o Jack, Dani e o Luiz, o nosso adolescente lindo. Oi, Luiz. Ó, obrigado, viu? Por ter aceito estar aqui. Obrigado, viu, mãe? Obrigado, pai. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar de um assunto que é tão importante pra gente e com certeza vai ajudar muitas famílias aí a entender um pouco mais desse universo do autismo. Ai, já me conta, já começa a falar. Fácil? Como que foi que você... Fácil não é, né? Mas assim, como que vocês descobriram que você tinha um filho e ele tinha autista? Tem algumas fases no começo, né? Sim. Acho que a Dani pode falar até 2 aninhos, né, amor? Como é que foi? Quando ele era neném, ele começou a apresentar algumas características e a principal dela é que ele não gostava do toque. Então, assim, quando eu pegava ele no colo, ele se sentia muito incomodado. Então, ele chorava, ele resmungava. Eu tinha que pegar, colocar ele deitado num travesseiro e pegar pelo travesseiro, para eu não tocar nele. Sim. Então, aí com o tempo, quando ele começa a fase do neném olhar, tudo, ele já não olhava pra mim, ele não tinha aquela coisa de troca de olhares, nada dessas coisas. Você que desconfiou? Na verdade, a minha mãe trabalhava com crianças especiais, né, com síndrome de Down, ela por muitos anos deu aula para essas crianças. Olha. Então, a minha mãe já tinha um olhar diferenciado em cima dessas crianças. E aí, quando ela viu ele, ela falou, olha, tem alguma coisa de diferente nele. E a minha médica também, a minha obstetra também falava, desde pequenininho. Ela foi me acompanhando e ela falava com a pediatra dele, ela chegava a ligar para ela e falar, olha, faz uns exames desse menino, tem alguma coisa de errado. Você tem que se aprofundar nos exames para ver. E a pediatra falou, não, é só o tempo dele. Isso a gente ouviu bastante de diversos médicos. Cada criança tem seu tempo. Sim. E a gente estava vendo que tinha alguma coisa diferente com ele, né? Lógico que você tem que respeitar o tempo de cada criança. Sim. Mas ele não estava tendo o mesmo desenvolvimento que outras crianças da idade dele. E o que assim, alertou vocês? Então, aí, o que foi quando ele foi para a escola. Porque assim, até essas coisas do toque, tudo... A gente foi levando, mesmo a minha mãe achando que tinha alguma coisa de diferente. Mas aí quando ele foi para a escola, aí foi assim, a diferença foi bem grande, assim, porque ele não ficava com as crianças, ele ficava isolado, aí a professora vinha, colocava ele junto, dava 2 minutos, ele saía e ficava sozinho num canto. Ou ele ia para o parque sozinho. Então, assim, ele não ficava com as crianças de jeito nenhum. Porque daí quando ele está num ambiente com mais crianças, você pode fazer um comparativo maior, né? Porque quando ele está em casa e a gente suspeita que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento dele, é uma coisa. Quando colocou ele na escola, que ele ficou integrado com os demais amiguinhos da mesma série, do mesmo ano, mesma idade, a gente viu que tinha muita diferença. Sim. Muita diferença, né, amor? E ele já tinha quantos anos? Ele tinha 2 anos. 2 aninhos. 1 aninho e meio para 2 anos. Aí ele ficou nessa escola e a escola não soube lidar, porque eu descobri porque as minhas sobrinhas estudavam na mesma escola. Sim. E elas falavam para mim, falavam, tia, vai lá, porque ele não fica dentro da sala. E a escola não passava isso para mim. Uau! Então, assim, aí eu fui procurar, né, fui falar na escola, tudo, e aí realmente ele ficava isolado. Nossa. E aí eu tirei ele da escola, fui procurar uma outra escola menor para poder ver, né, se eles aceitavam, porque também a gente passou por muitas escolas que não aceitavam. Você sentiu preconceito? Muito, nossa, demais. Muito. Assim, de até chegar... depois dele grande,
De Demais. chegar e falar assim, tem vaga? Tem. Se levava ele, então, meu filho é autista. Não tem vaga, Uau. já foi preenchido. Então, assim, e a gente fui para uma escola pequena, que me recomendaram na época, e ele foi o primeiro aluno especial que eles tiveram. E aí até eu achei o máximo, a diretora me chamou, a dona da escola, falou, olha, a gente nunca teve uma criança assim, a gente vai aprender junto com você. Uau. E a escola tá aberta para entrar todos os profissionais que precisar para poder adaptar tudo para ele e a gente fazer o que tiver que ser feito para ele se desenvolver. Mas acho que tem né? um fato importante que a gente tem que mencionar antes desse encaminhamento para a escola, que foi de fato a notícia de que ele era uma criança com autismo, né? Mas isso foi depois da escola, que ele estava pequenininho, porque ele foi depois da escola, que aí ele porque a gente dificilmente os médicos fecham o diagnóstico quando a criança é muito pequena. Então a gente ouvia da escola, a gente ouvia da pediatra dele, a gente procurou outras opiniões, mas não tinha um diagnóstico fechado. Daí quando a gente foi nessa escola, quando a gente mudou ele para uma escola menor, que a gente falou para ele, olha, a gente está investigando ainda o que ele tem. Ele estava com uma psicopedagoga. Pode ser que ele tenha autismo, e aí a diretora da escola nos chamou e falou, olha, a gente não tem histórico aqui, a gente vai aprender junto, o que vocês tiverem de informação, vocês trazem, porque a gente vai fazer de tudo para integrar ele aqui. E aí depois que a gente colocou ele na escola, que acho que na sequência saiu o diagnóstico dele. Porque assim, quando ele estava nessa outra escola que ele ficava isolado, a minha mãe, como tinha trabalhado nessa escola, a psicóloga dessa escola indicou uma psicopedagoga para ir ajudando ele. Falou, olha, leva ele lá, porque aí ela já vai ajudando você até ele ter o diagnóstico fechado do que realmente é. E essa psicopedagoga me falou, ela falou, olha, hoje o seu filho, ela fez várias avaliações nele, falou, hoje o seu filho, ele tá, vamos dizer, em cima do muro. Vai caber a você fazer as terapias corretas com ele e fazer ele perder a maior parte dessas características e ser o mais independente possível, ou você não fazer nada, cruzar os braços, não aceitar, e ele vai cada vez piorar, porque aí isso vai agravar. E aí ela continuou um certo tempo com ele, aí depois ela achou melhor separar as terapias, né? Porque ela fazia meio que tudo, né? A parte de TO, parte de psicóloga e psicopedagoga. E aí ela falou, olha, vamos separar isso. E aí eu levei ele para um instituto, né? Que tinha várias... Era um centro integrado, né? Tinha várias terapias lá. E aí quando a gente chegou com o diagnóstico pré-fechado dele, eles falaram, não, então a gente vai começar a tratar com fono, com psicoterapeuta, porque com nenhum TO, terapia ocupacional. Porque nenhum médico na época fechou o diagnóstico dele, assim, nenhum. Ele passou por vários médicos, não, ele não tem, aí fazia exames e nada. E aí nenhum deles falou. Ô Dani, como que é esse diagnóstico? Como que eles então, avaliam? Hoje, eu até passei, hoje ele não tem o diagnóstico fechado. Por quê? Porque ele perdeu as características, a maioria delas. Eu até fiquei 1 ano e meio numa fila diz que é um mega especialista sobre autismo, né, de pessoas com autismo. Fiquei 1 ano e pouquinho na fila para passar com esse médico. Eu levei ele, aí esse médico fez várias perguntas, levei os exames que ele tinha, enfim, fiz tudo. Aí ele começou a fazer uns testes nele e falou, olha, mas o seu filho não é autista. Aí eu até debati, eu falei, como não é autista? Ele falou, não, ele interage, ele né, tem essa troca, tem tudo. Eu falei, tá, você está me falando que você quer que eu tire ele das terapias, que ele regrida tudo que ele conquistou até hoje, para você fechar o diagnóstico para mim, que ele é um autista? Porque isso aí, eu já estava com uns 13 anos, então já havia mais de 10 anos de terapia aí. Eu falei, então você quer que ele regrida tudo isso para chegar aqui, você fazer os seus testes e falar que ele é um autista? Aí o médico não gostou muito, assim, sabe? Porque realmente, assim, eles não podem falar que o autista é dos testes deles, entendeu? Tem diversos níveis e graus de autismo, né? Cada indivíduo é diferente um do outro. Então, a gente não pode... não existe um exame de sangue, por exemplo, que faça que apareça que ele é autista. Então, os exames são clínicos.
é observação, é testes cognitivos que fazem. Então não tem um Não exame. tem um exame Não que tem. põe na mente, ali Não. no E os cérebro. testes que eles fazem é para aqueles autistas de nível 3, né? Que é Super aquele severo, super né? severo. Então, é aquele que não interage, aquele que fala. não fala, aquele que é agressivo. Então, assim, aí todos esses testes ele passou. Uhum. Então, através dele, ele falou, não, mas ele não é um autista, só que ele tem a parte, sim, que ele já conquistou, que já deixou essas características para trás, e eles não avaliam isso. Uhum. Então, assim, hoje ele não tem um diagnóstico fechado, mas, assim, por causa do todo o trabalho que a gente teve já Vocês com ele. fizeram. E foi assim, vocês se uniram para poder, como você disse, para trazer o máximo que ele fosse Sim. Independente. nas coisas dele, brincando, comendo, se vestindo, tomando banho. Tudo. Hoje ele faz tudo sozinho. A maioria. das coisas. A maioria. Tem coisas que ele ainda precisa de auxílio. É porque hoje ele tá no, a gente chama de grau de suporte 2, né? Ele tem dificuldade na fala e tem dificuldade na coordenação motora fina. Então, por exemplo, pentear o cabelo ele não consegue pentear sozinho, né? Agora ele tá na fase da adolescência, tá nascendo barba, então eu tenho que fazer a barba dele, né? Então, algumas coisinhas assim, ele passando a mão na barba. Então, algumas coisinhas assim a gente tem que auxiliar ele até hoje. Mas ir no banheiro ele vai sozinho, toma banho sozinho, troca de roupa, se arruma. Então a gente conseguiu dar essa autonomia para ele. Sim. Né? Acho que é interessante a gente falar para os casais, né, papai, com a mãe que acabou de receber o diagnóstico, de fechar o diagnóstico que seu filho tem autismo, que não é o fim do mundo. Sim. Né? A gente está falando do Luiz, o Luiz está com 17 anos, e se a gente voltar 15 anos atrás, mais ou menos quando a gente recebeu a notícia, não tinha informação nenhuma. Uhum. Não tinha Mais internet difícil falando, ainda. a gente não tinha referência nenhuma na família. Sim. Né? Então a gente teve que desbravar mesmo, descobrir Uau. como é que a gente fazia para desenvolver ele. E é claro que a primeira reação sua é um choque. Uhum. Sim. Né? A gente conversa bastante sobre isso porque todo pai e mãe, quando a mulher engravida, você começa a fazer planos para o seu filho, né? Querendo Sim. ou não, você projeta ali, ele vai ser um jogador de futebol, ele vai trabalhar de médico, vai ser a mesma profissão do papai, da mãe. Então você projeta aquilo na criança. Quando você descobre que seu filho é autista e você não tem referência nenhuma, seu mundo cai. Você fala, tá, e agora? Então a gente chorou, né? A gente buscou ajuda. E depois, mas isso foi um período muito curto que a gente se olhou e falou, tá, ele tem autismo, e agora? Vamos enxugar a lágrima, o que a gente pode fazer para tornar a vida dele melhor e uma vida mais autônoma? E foi isso que a gente buscou, desde Sim. Porque as pessoas, princípio, né? elas questionam muito, assim, nossa, você fala muito sobre, você não passa tristeza. Sim. Aí eu falei, não, a minha fase de tristeza, o choque, já foi. Já foi. Agora é realidade, Agora né? eu não posso ficar chorando a vida inteira. Exatamente. Uhum. Então, assim, já passou. Eu escutei várias pessoas falando isso, assim, quando essa escola que ele estudou lá, tipo, a período infantil todo, fundamental, então foi uma escola que acompanhou realmente ele desde pequeno. A diretora falava pra mim, ela falou, nossa, é muito legal o que você fala, eu queria que os outros pais, que depois dele vieram outros, Sim. né? E aí ela falou, queria que outros pais fossem como você, que, sabe? Porque coloca na escola e acha que o problema que tem que ele eu tem que que tenho que ajudar e fazer tudo. Só que eu faço a minha parte aqui, né? Em casa não Sim. é. E a gente sempre foi muito parceiro com a escola, sabe? Então, assim, a escola, qualquer problema a escola chama, a gente vai. Então, e as outras mães não iam. E ela falava, eu queria que fosse assim, porque você já traz pra Todo, né? Não só pro adolescente, né? O filho autista, mas para todos as pessoas. Sim. Que se os pais ele interagissem, tem pais que não sabem o nome dos professores, não sabe o que o filho está fazendo lá, qual que é a lição. Infelizmente, né? E eu sempre fui muito parceira. Eu ia na escola e quando as terapeutas dele iam para a escola, eu tinha o feedback, eu ia na escola discutir o que era para mudar, o que não era, o que estava funcionando. Aí elas falavam, nossa, eu queria que fosse, porque assim, tem umas que vêm aqui, só chora, reclama. Eu falo, não adianta. O vitimismo, né? Eu falo, não adianta você fazer Será isso. que alguém faça? E hoje a gente vê, graças a Deus tá mudando isso, né? Que as pessoas elas estão tendo mais consciência
né, Graças a que Deus. tem um ser humano, um indivíduo com autismo, que ele pode fazer parte da turma, Sim. que ele pode integrar. Ele sempre estudou numa escola tida como uma escola regular, uma escola normal. A gente sempre fez questão disso, dele estudar com os demais alunos. E não só a gente, né? Os próprios terapeutas sempre indicaram isso pra gente. Falou, não coloque ele numa escola especial. Ele tem condição de estudar numa escola de inclusão. Porque o Luiz, ele tem uma característica que quando ele fica perto de outras crianças que têm Ele uma se severidade espelha. maior, ele começa a imitar a criança. Então a gente já tem passou por isso. O hormônio, né, de espelhamento. A gente passou por isso uma época que ele fazia terapia sozinho, Não, e depois ele fez a fazia- terapia em grupo, e aí quando ele começou a fazer a terapia em grupo, ele começou a pegar as características das outras crianças. Ele fazia, Olha, e ele importante gritava essa informação. gritava muito. Aí eu falei, gente, ele não grita em casa, assim. E ele começou a apresentar essa gritaria. Aí eu chamei as terapeutas e falei, olha, tá acontecendo. Aí que elas, então a gente vai ter que separar ele porque não tá funcionando. Sim. Então, assim, colocar ele numa escola especial com várias crianças que apresentassem qualquer coisa atípica, né? Qualquer atitude atípica, assim, ele ia começar a pegar isso. Então, as próprias terapeutas falaram, não faça isso, coloque ele numa escola de inclusão, porque ele vai evoluir muito mais, e é o que acontece. Então, assim, ele se espelha, hoje, ele vê os colegas, né? Ele é um adolescente, então ele vê os colegas fazendo coisas de adolescente, ele quer fazer. Então, assim, pede coisas pra gente. Então, assim, realmente, ele se espelha muito no meio onde ele tá inserido, Sim. né? E eu acho que um recado que a gente tem que dar pros pais é: não tenham vergonha do seu filho. Mais do que isso, né? Abrace, né, essa questão. O seu filho tem autismo, tá? Não é o fim do mundo, sabe? Existem inúmeras maneiras de você conseguir ajudar ele a ter essa independência, a ser autônomo. Tem gente que tem vergonha, tem gente que não aceita o diagnóstico. Mas é porque a gente passa por várias situações, né? Na rua, preconceito. Sim. Assim, ele tem muita sensibilidade também ao som. Então, assim, às vezes eu queria fazer alguma coisa para agradar e não dava certo. Por exemplo, teve uma época que ele amava dinossauros. E no zoológico aqui em São Paulo, tinha uma exposição de dinossauro. E eu falei, vamos levar ele. Vai ser o máximo vai levar ser ele, legal. Ele ama dinossauro. Só que o barulho dos dinossauros era, assim, muito alto. Aí ele entrou no lugar, ele começou a gritar. E ele já era grande. Sim. Ele tinha 10, 11 anos. E ele colocava a mão na cabeça assim e gritava. E ele tem uma coisa que ele começa a ficar muito nervoso, a boca dele começa a ficar branca e ele começa a ficar gelado, sabe? E eu peguei ele no colo, com 10 anos. Peguei ele no colo e falei, a gente tem um filho caçula, né? O mais novo. Aí eu falei pra ele, olha, fica com ele aqui e eu vou levar o Gustavo, o Luiz pra fora, né? Porque não tá fazendo bem pra ele. E eu saí com ele no colo. Várias pessoas olhando, achando que ele tava fazendo uma birra. E era uma criança grande com a mãe com ele no colo. Então as pessoas tudo olhando, assim, só que eu nunca me importei pra isso. Nunca. Eu falei, não quero nem saber o que as pessoas estão pensando. Eu tô fazendo bem pra ele. Então muitas mães e pais se incomodam com o que esse povo, Luiz, com o que as pessoas julgam, o que as pessoas estão falando. E você não pode se importar pelo que os outros estão falando. Então eu nunca me importei, assim. Então, assim, passamos por inúmeros fatos, assim, de shopping, de tudo. Situações que acabam sendo engraçadas, né? Porque quando você tem um filho atípico, no caso do Luiz com autismo, a gente nunca sabe o que vai ser a reação dele, né? E então a gente fala... uma caixinha de surpresa. A vergonha é uma coisa que a gente passa no cartão de crédito direto com ele, porque ele é espontâneo e tá tudo bem. Acho que teve um episódio muito engraçado. A gente foi dar uma palestra numa empresa sobre autismo, sobre famílias atípicas, né? E a gente levou o Luiz e levou o mais novo também. E aí eu tava dando a palestra e tal, e o Luiz do meu lado. E aí eu tava falando justamente sobre isso. Tem situações que a gente passa vergonha, mas a gente já tá calejado e tal. Eu com o microfone na mão, ele puxa o meu microfone e fala, papai, oi filho. Aí todo mundo, que legal. Ele, quero fazer cocô. Aí pra uma plateia, assim, 200 pessoas, assim, todo mundo olhando. Eu falei, então, gente, é isso quando eu falo que a gente passa vergonha. Bem na hora, né? Bem na hora. Sabe, tem um caso que eu lembrei de uma cliente minha que ela faz eventos, então ela faz as bexigas. E a mãe tava
no hospital com um filho autista e a mãe falou assim, eu quero fazer uma surpresa, traz uma bexiga, né? Ele odeia bexiga. Não gosta? Ele tem pavor de bexiga. E aí, nesse caso, a mulher, a Liliane, né? Ela levou a bexiga quando o vô viu o símbolo do autista, né? E ele falou assim, tira isso daqui agora, você tá me passando vergonha. Porque ele mesmo, né, tem um preconceito de ter dentro de casa um neto, né, que tem... E a filha falou assim, mas ele é pai. Aí ela falou, não importa, não aceita isso. Muitas famílias não aceitam. E por não aceitar, é mais difícil ainda pro tratamento, né? Sim. Com certeza. E a sensação, né, como que ele sente, né? Não, ele tá sendo excluído, né, com o que ele traz, com a deficiência, né? Não a deficiência, mas... as suas limitações, essa palavra, com as limitações dele, e aí a própria família acaba excluindo. Então, assim, vocês fizeram o melhor de vocês naquele momento e hoje vocês têm um resultado. E hoje vocês ajudam outras pessoas, famílias, levando na verdade, a informação. as pessoas, quando elas descobrem a nossa história, né, e da maneira que a gente tratou o Luiz, que a gente desenvolveu, vem de forma bem natural. Sabe? No passado a gente já teve, como eu disse, a gente já deu palestras sobre isso, mas no momento a gente ajuda pessoas que nos procuram, né? A gente parou com esse movimento de palestra por causa de questão de tempo, mas a gente sempre estende a mão e as pessoas, é impressionante como chega, o meu amigo indicou, desculpa, eu não te conheço, mas meu amigo indicou, falou que vocês têm um filho com autismo e tal, e a gente ajuda, porque eu acho que o acolhimento inicial é o mais importante, né? Porque hoje a gente vê falar... aceitação. Né? A gente vê muito na mídia hoje, graças ao Marcos Mion, inclusive, com o Romeu, o filho dele tem autismo, então ele divulga bastante. Mas no passado, não existia isso. Antes da lei, nossa, era muito difícil você falar sobre isso. Muito. E você pensa, então as pessoas com autismo começaram a aparecer nessa década? Sempre existiu. Mas tem mais agora? Antes elas eram escondidas. Sim. Não tinha diagnóstico. Então era aquele menino doidinho, era aquela menina maluquinha da rua, entendeu? Então não tinha um diagnóstico. Agora, graças a Deus, a medicina ela evolui, as pessoas evoluem, estão falando mais sobre isso. Então, tá na hora de expor, sabe? Levem as suas crianças, participem com elas de eventos, se elas puderem participar da questão do som, mas não escondam seus filhos. A gente passou muito, assim, antes, né, da lei... Era a escola que não aceitava, era aeroporto, eu queria pegar fila preferencial com ele, porque ele não gosta de esperar, ele não gosta... Não é que não gosta, mas ele fica agitado, e ele é muito ansioso. Então, assim, era uma coisa que deixava ele muito agitado. Aí eu ia falar, assim, às vezes eu tava com ele na fila preferencial, a pessoa falava, não, a fila normal é ali. Até hoje as pessoas olham, tem alguns lugares as pessoas olham estranho pra gente. Mas daí dá 2 minutos olhando ele começa a fazer as coisas dele, assim a pessoa, fica até meio sem graça, sabe? Ele tem alguma coisa. Mas as pessoas julgam demais. Muito. Eu atendo lá na Bahia uma vez por ano, né? Então, assim, tem cidades que elas são muito limitadas de informações, né? E muitas crianças com autismo e os pais, eles não têm, né? Não tem estrutura cidade. Então, eles vão criando daquele jeito ali, sabe? E aí a criança vai crescendo, né? Cheia de conflitos. E às vezes o pai não tem conhecimento, não buscou, né? Não foi atrás, não saiu da cidade dele, não. E ali as pessoas naquela cultura acaba, igual você falou, julgando, criticando, isola. Aí vai isolando. E tem muitas histórias, gente. É porque a gente tá falando de hoje, né? O que os pais precisam. Mas se pegar tantas informações do passado, se a pessoa não buscar consciência, não buscar evoluir, porque evoluir não é o tempo ajuda a evoluir, mas precisa estudar, né? Precisa ler, precisa fazer um curso, precisa conhecer pessoas que já passaram por isso pra, né? Eles já passaram por isso, então vou encurtar meu tempo e vou aprender com eles. Pra saber como eles fizeram, que hoje era que educação, gente. Luiz... A gente não tinha referência nenhuma. Então a gente costuma falar que a gente teve um bebê com autismo, uma criança pequena com autismo, uma criança grande com autismo, agora um adolescente prestes a virar adulto, e a gente não tinha referência. Eu fui conhecer um adulto com autismo há 2 anos atrás. Eu nunca tinha visto um adulto com autismo. Eu até me emocionei quando eu falei lá na feira, né, amor? Eu conheci a mãe dele,
E aí eu vi que ele tinha autismo, aí eu perguntei pra mãe dele, né? Eu falei, você é a mãe dele? Ela falou, sou. Eu falei, posso perguntar uma coisa? Ela pode. Eu falei, ele tem autismo? Ela falou, tem. Eu falei, quantos anos ele tem? Eu falei, tem 34 anos. E eu me emocionei, porque eu nunca tinha visto alguém mais velho que meu filho com autismo. Eu falei, nossa, como é importante a gente dar visibilidade para que outras pessoas tenham a gente como referência também, né? Porque existe ainda muito mito em volta de uma doença, né? Não é uma doença, é um transtorno. Sim. Mas o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, algumas famílias que a gente ajudou perguntaram, nossa, mas será que meu filho vai morrer cedo? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, ele pode morrer de outra coisa, mas não do autismo. Mas até os próprios médicos antigamente tinham receio. Às vezes ele ficava doente, eu levava ele para o hospital, os médicos ficavam cheios, sabe? Mas ele pode ser examinado, ele tem alergia a alguma coisa, mas assim, aí, sabe, examinava ele de longe, eu falava, não é contagioso. Ele é uma criança normal. Ele tem as limitações dele, mas é uma que você pode... mas é porque eu tenho medo de dar um remédio para ele e dar algum problema. Então, assim, era muito difícil. Até os médicos diagnosticar alguma coisa. Tipo, às vezes ele tava com uma dor de barriga. Febre, né? Uma febre. Aí, não, sabe, parecia que era uma coisa... Não tinha muita informação, né? E a gente espera que o médico tenha, né? Espera que o médico tenha. Os médicos ficavam com receio de examinar ele e tudo. Hoje tá bem melhor. Você falou de um autista adulto, você conhece o Ricardo? Conheço, eu sigo ele. Filho da Dalva. Filho da Dalva. Do Bruno e Marrone. Ele mesmo. Sabe que é uma coisa curiosa? Depois que o Luiz, ele tá na fase da adolescência, né? Então todos os amigos, ele tá no 2º ano do ensino médio. Então todos os amigos dele tem TikTok, tem Instagram. E ele vivia pedindo pra gente, papai, eu quero um Instagram. Eu quero um Instagram. Eu falei, não vai ter, porque a gente tem que ter controle e tal. Ele, eu quero um Instagram. E aí de tanto eu ver o Ricardo, olha a referência. De tanto eu ver os vídeos do Ricardo, mostrar pra dentro, eu falei, eu vou criar um Instagram pra ele. E a gente vai monitorar. A gente começou a criar, em uma semana tinha mais de 100 pessoas seguindo ele. Porque ele é esse jeitinho, né? Espontâneo. Você tem Instagram, Luiz? Ok. Você gosta? Você tem Instagram? Eu gosto. O que você faz no Instagram? Eu disse. Você posta os vídeos? E o pessoal gosta? Gosto. E como é que você fala pros seus seguidores? Bem. Tudo bem? Fala, oi, seguidores. Oi. Né? Então eu te sigo lá. Eu te sei. Como que é o seu Instagram? Artista. Luiz. 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 Então fala pro pessoal, artista.luiz. Artista.luiz. Isso mesmo. Fala pra eles, me segue. Fala pra eles, me seguem. Olha lá pra Olha lá, câmera. você fala assim, me segue. Me seguem. Olha lá, ó. Olha lá. Me seguem. Isso aí. Isso! Então esse ano, faz 2 semanas, eu criei o Instagram pra ele e a gente começou a postar vídeo e o pessoal começou a comentar, começou a engajar, porque ele é do jeitinho dele, ele é divertido, né? A gente conta nada demais. Autêntico, A né? gente conta a vida dele. Ele reclama que ele volta pra escola a pé de terça e quarta. Ele falou que queria um Ele carro. queria um carro, ele queria um Mini Cooper, só isso. Que a mamãe ia dar o Mini Cooper. Eu ouvi ele falando. Aí veio uma enxurrada de gente mandando mensagem pra mim. Mamãe, dá um Mini Cooper. Eu falei, gente, eu vou fazer uma vaquinha. Aí vocês me ajudam a dar um Mini Cooper pro menino. Eu vou até mandar um abraço pro pessoal da Mini, que eles entraram em contato com a gente. Olha! Falando, a gente viu o vídeo do Luiz, legal que o Luiz gosta do Mini Cooper e tal. Espero que um dia a gente possa se conhecer. Então, obrigado, pessoal da Mini Brasil, que respondeu o vídeo do Luiz no Instagram. Ai, que gracinha, gente. Eu vi ele falando e te cobrando, aí eu vi o pessoal comentando, porque gera, né, o engajamento das pessoas, elas... O bom da internet é isso. E a geração dele, né? Querendo ou não dá pra tirar isso dele. E é uma coisa muito espontânea dele. É dele, O pessoal fala, não, vocês ficam mandando ele gravar. Não, ele pede pra mim. Ele fala, pai, eu quero gravar um vídeo. É a geração dele, ele tem que respeitar. Ele não importa, igual você falou, tem limitações, mas ele tá na geração dele. Nós que não somos dessa geração, a gente tá fazendo parte, a gente tá aprendendo também, né? Exato. Mas ele veio dessa geração, 17 anos. Ô Luiz, na escola ele tem muitos amigos? Ele faz amigos com facilidade? Muitos. E ele tem uma característica que é muito engraçada, que ele, com esse jeitinho dele, no começo tinha alguns amigos que tinham um receio de chegar perto dele, porque o que é diferente a gente não conhece, a gente tem um pouco de receio. Tem curiosidade, né? Mas... E aí ele
ele chegava nessa criança ou nesse adolescente e ficava amigo. Mas assim, não é que ficava... Ele forçava a amizade. Até a pessoa gostar dele. Então assim, vai ter um trabalho, eu vou fazer com ele. Pegava a mão do amigo. Aí o amigo ficava meio assim. E aí, com esse jeitinho, ele ia conquistando. Então assim, ele conquista todo mundo. Uhum. Então a escola toda conhece ele, todo mundo. Então assim, ele fala com todo mundo, ele vai... Os anos... Agora ele está no segundo ensino médio, mas quando ele estava no Fundamental 2, no 6º, no 7º ano, ele já conhecia os alunos no ensino médio, porque ele ia lá na hora que eles estavam jogando bola, ele jogava bola junto, e todo mundo conhecia ele. E ele cumprimenta todo mundo. Ele vai, né? A gente fala que o superpoder do Luiz é não ter vergonha e não ligar pra nada. Isso então, se ele tá à vontade de ir lá, ele vai, fala com todo mundo, não conhece ninguém, sai dando tchau, apertando a mão. Ele é assim. Então, e vocês ensinaram isso, né? Sim, vocês também passaram por isso e ensinou pra ele, não espelhamento, não tem vergonha você tá de nada. aqui, a gente tem a gente vê muito falar de diversidade e inclusão, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é: a diversidade é você convidar aquele que é diferente para uma festa. A inclusão é você chamar ele para dançar. Porque a diversidade, a gente está num ambiente diverso aqui. Sim. Né? Ele podia estar sentado num canto, você conversando com a gente. Isso é diversidade. A diversidade é ter as diversidades no mesmo lugar. O que é inclusão? É colocar ele na mesa. Exato. Ele tá com a gente, ele participar da festa, os amigos chamam ele para festa de aniversário, a gente leva ele. Sim. A gente fica junto, nenhum pai fica, mas a gente fica junto lá. Mas ele vai, se diverte com os amigos, conversa e tal, dança. E é isso. E até eles pedem, eles falam: tia, leva ele. Ele pode ficar lá com ele para você ficar olhando ele, mas leva ele. Então, assim, ele teve uma despedida, um amigo dele foi morar na Austrália. E aí pediu: não, vai ter uma despedida, leva ele para mim. Aí era num cinema. Aí ele falou, eu falei: mas eu não vou ficar. Não, a gente toma conta dele, depois você vai buscar. Aí eu deixei ele com os meninos. Quando eu cheguei, estavam todos lá tomando conta dele e fica aqui perto da gente. Então, assim, eles mesmos tomam conta do Luiz. Hoje ele tem crise ainda? Não. Hoje não tem mais crise de gritar? Muito difícil. Muito difícil. Às vezes, quando ele tá num ambiente que tá muito agitação, muito barulho, aí ele tapa os ouvidos. Ele abaixa a cabeça e tapa os ouvidos. Mas de gritar, assim, ele não tem mais, não. Nossa, você me lembrou um caso de uma criança de 7 anos que toda vez que passava o carro de som na rua, ela tampava e gritava, e ficava, né? E aí eu alertei a mãe, eu falei assim: você já levou ela na fono, já levou pra ver, porque ela tem uma sensibilidade. Ela falou assim: eu nunca percebi. Porque quando a pessoa tá dentro, né, ela acaba achando que aquilo é tudo normal. Aquele é o comportamento da criança. Normal, mas quando vê uma pessoa de fora, né, e ela tá atenta, né, eu como profissional, eu cheguei lá e falei assim: leva ela, né, era até em outra cidade que tinha os médicos especialistas para fazer exame de, como que fala? Exame de fonoaudiólogo, né? E aí audiometria. E aí eu falei para ela: leva, porque ela tem uma sensibilidade. Ela falou assim: mas quando acontece isso, a gente pega ela e leva pra casa da avó, porque a casa dela é perto da rua. Então eles arrumaram um jeito de, quando tem isso, não, esse daí é sempre. Eu falei assim: não, gente, tem que tratar o problema, né? Tem uma questão, tem que resolver. A gente sempre trabalhou, desculpa te interromper, a gente sempre trabalhou essa questão de o mundo não vai mudar por causa dele. As pessoas não vão mudar, os ambientes não vão mudar. Então, como é que a gente faz ele se sentir bem nos ambientes comuns? Né? A gente sempre trabalhou muito isso, né? Ele não gosta de som, então a gente evita levar ele em um lugar que tenha um som muito alto. Mas em alguns lugares ele vai. Mas a gente também quebrou muita coisa, muitas características. Essa coisa de gritar dele, por exemplo, ele ama cinema. O cinema tem um som alto. E aí, por exemplo, a última vez que eu fui levar ele no cinema, me ofereceram um fone. Eu achei o máximo isso. Eu falei: gente, eles já estão oferecendo fone. Quando você fala que é uma pessoa autista, eles imediatamente já falam: você precisa do abafador de som. Eu já achei o máximo, porque antigamente não era assim. E aí, como ele gosta muito de desenhos, muito assim, até hoje, ele passa horas assistindo desenho. E aí eu falei: vou levar ele no cinema. Foi aquela coisa do começo, o primeiro dia que eu levei ele no cinema, ele ficou assim, aí viu aquela tela imensa, uma televisão gigante, mas quando ligou o som,
Ele começou a ficar incomodado. Mas aí eu fui conversando com ele, fui acalmando, sentei ele no meu colo, fui falando, olha, mas é o desenho, você vai ouvir o barulho alto, mas é da televisão, igual em casa. E fui conversando. Hoje ele ama, ele pede, ele não pode ver um desenho entrando em cartaz que ele quer ir no cinema. Ele quer ir lá. Então, assim, é questão de paciência, você tem que ter muita paciência, muita de ficar conversando, de acalmar, porque é uma coisa, realmente, ele tem certos sons que ele não gosta de som alto, e a gente sabe hoje o que incomoda, mas o que é viável para ele é só, por exemplo, o desconhecido para ele, a gente mostra. Se, por exemplo, eu tivesse levado ele no cinema, e mesmo assim, eu conversando, ele vendo tudo, ele ainda se sentisse incomodado, eu não levaria mais. Mas eu preciso mostrar para ele o que é, para ele ver, para ele ter a noção do que é, se ele realmente aquilo incomoda ou se era só o medo do novo. Inicial, né? E ele, tipo, é meu desconhecido e eu não vou. Então, assim, aí muitas coisas a gente fez isso, com o parque de diversões, eu fiz isso. Tem a história do Beto Carreiro, conta a história do Beto Carreiro, que é legal. O Beto Carreiro, eu levei ele no Beto Carreiro, porque, como eu falei, a gente tem um filho mais novo, falei, vamos levar os dois. São 4 anos de diferença. E Tá depois a gente com conta a 3 história. adolescente. A gente conta a história por que o filho mais novo foi fundamental no desenvolvimento do Luiz. Eu ia perguntar isso. Então, fomos no parque, falei, férias, falei, vamos levar ele no parque de diversões, porque a gente tem o intuito de levar eles pra Disney. Eu falei, eu não vou levar ele pra Disney sem conhecer um parque de diversões, e ele tinha muito medo de personagens, ele tinha muito medo de tudo. Aí eu levei ele, falei, vamos levar. E falei, não vou levar ele só pra ficar andando no chão, olhando pros outros se divertir. E ele gosta muito de carrinho de bate-bate. Aí eu falei, bom, vou levar ele nos brinquedos. Eu colocava ele nos brinquedos. Aí lá eu achei o máximo também, porque eu não falei nada pra ninguém. Eu andando com ele normal, a gente tava enfrentando filas normais. Um funcionário me viu com ele, me chamou, falou, olha, desculpa eu te perguntar, mas o seu filho tem alguma deficiência, alguma limitação? Ele é PCD? Eu falei, olha, meu filho é autista. Ele falou, a senhora não precisa enfrentar fila com ele. A senhora pode pedir para qualquer funcionário aqui dos brinquedos, informar para eles que ele é autista e você não vai enfrentar fila com eles. E eu achei o máximo eles terem essa visão. Sim. E a partir daí, eu comecei a levar ele com mais facilidade nos brinquedos. 2 horas na fila, a gente saía, se ele quisesse ir de novo, a gente E eu levava, coloquei ele numa montanha-russa, mas de criança. Sim. E aí eu coloquei ele, aí ele sentou no carrinho e ele começou a gritar. Socorro, alguém me ajuda. me tira daqui, me ajuda. E ele gritava alto, todo mundo Começou olhando. a olhar pra gente, nossa, tipo, que paz, né? Colocando o filho em Olha perigo. Olha, o menino tá indo contra a vontade, uma coisa assim. E eu ficava assim, fica quieto. E ele, socorro. Aí como ele gosta muito de carrinho de bate-bate, eu falei assim, se você ficar quieto, eu vou levar você no carrinho de bate-bate. Então, mas você tem que ficar aqui pra você andar nesse brinquedo. Aí ele parava, ele olhava assim, tá. Aí ele ficava quieto. Aí ele começou a andar. Eu cansei de andar em carrinho de bate-bate. Porque era um brinquedo e um carrinho de bate-bate. Um brinquedo e um carrinho de bate-bate. Novo e um carrinho de bate-bate. Aí ele via que aquele brinquedo era gostoso. Aí ele começou a querer andar mais vezes. Mas eu tinha que quebrar. Tinha que experimentar, né? Exato. Mas todos os brinquedos ele gritou. A primeira vez ele gritou. Todos. Aí as pessoas já estavam até já olhando assim, e eu falava, não, e ele não gosta de chuva, não é que ele não gosta, ele se incomoda com a chuva caindo, a água caindo em cima dele. Levei ele no splash, ele saiu de lá ensopado. E assim, e eu fui levando ele em todo lugar, todos. Pra eu falei, experimentar. Não. Exato. E aí ele tinha medo dos personagens. Aí eu falei, não, você vai. Aí as primeiras fotos ele saía assim, ele ficava na ponta. A gente com todos os personagens abraçados e ele na ponta, olhando assim, tipo, nossa, que tá medo. Aí no último, ele ficou 3 dias no parque. No último dia, ele não podia ver um personagem que ele já pedia pra tirar foto. Ele já tava, vem aqui, eu quero tirar foto. Então, assim, foi muito legal. Ele acaba tendo facilidade de se adaptar, aceitar, né?
Assim, foi no terceiro dia. Nos 2 primeiros. Mas ele se permite, né? Sim. E a gente também, né? Aham. A gente também. Paciência, Paciência, né? a gente conversa Dedicação. com ele, a gente explica. Então, a gente não priva ele das sensações do novo, a gente não Sim. priva ele. Mas a gente tá ali pra ajudar ele, né? E faz Nem questão. a gente faz questão de... Não, a gente vai andar na montanha-russa infantil, ele vai andar. Ah, mas ele nunca andou. Mas se ele nunca andar, ele nunca vai saber como é que A é. gente faz questão dele experimentar tudo. Ele tem que saber sentir isso. Aí nossa, mas ele amou, assim, no terceiro dia ele tava amando. Então eu falei, não dá pra não levar pra levar ele na Disney e não fazer ele andar nas coisas, não se divertir igual uma criança, um adolescente, como qualquer outro. Então, assim, ele foi e amou, assim, amou. Ô mãe, ele tá todo animado aqui, que Tá. o Vando Gildo tá aqui, gente. E ele é fã do Vando Gildo. Vem cá, Vando Gildo. Vem cá Ele falar é onde. super fã do Ele é Vando Gildo. super, olha lá. Ele olha viu, a ele já ficou velocidade. todo assim, ó. Ele é total fã. E o Luiz tá famoso, eu marquei o Luiz lá no Instagram, hein, pessoal. Segue o Luiz lá. Olha lá. Ele já até falou aqui o Instagram dele. Fala de novo. Falou seu Luiz. Instagram, Luiz? Fala Qual que é o pro seu, pessoal lá, qual que é o seu Instagram, Luiz? Artista, Fala. Artista. artista, Chica, ponto, Luiz. Luiz. Isso aí. Eu tô seguindo lá, Luiz. Sucesso, hein, Luiz? Depois eu vou querer uma foto aí que eu sou seu fã. Quando o Gildo chegou, ele começou assim, ó. Essa é uma das coisas dele que é muito espontâneo, né? Ele adora pegadinha. Isso, a gente assiste pegadinha, mas ele é fissurado em pegadinha, ele adora. É. E aí, quando ele assiste muitas pegadinhas do Vandogildo. E aí, quando ele viu o Vandogildo na TV, ele toda vez ele falava, mas quem é ele? Eu falava, é o Vandogildo, é o Vandogildo. E eu nem conhecia o Vandogildo pessoalmente ainda. E ele falava, é o Vandogildo, o Vandogildo. É o Vandogildo e o Toninho Tornado. É o Vandogildo e o Toninho Tornado. Aí depois, acabou o Toninho Tornado, ficou só o Vandogildo. E veio Coisas do Destino, eu conhecer o Vandogildo pessoalmente e a gente criar uma amizade. E eu falei pro Vandogildo, cara, tem meu filho, ele tem 17 anos, ele tem autismo, ele é super seu fã, você não tá entendendo. Caramba. Aí eu mandei eu tava gravando aqui, e aí a gente ligou pra ele em vídeo e eu mostrei o Vandogildo no celular. Ele é o Vandogildo, quero conhecer. E a gente acabou não se conhecendo nessa oportunidade e ficou um pouquinho pra depois. Aí ele sempre falava, o Vandogildo. Eu falei, filho, você quer conhecer o Vandogildo? Quero, você é fã? Sou. Então grava um vídeo. Aí a gente gravou um vídeo, colocou no Instagram dele e falou, Vandogildo, eu quero te conhecer. E aí a gente fez esse encontro aqui na TV e ele ficou super feliz. Quando foi embora rindo, assim, à toa, muito, rindo muito, gargalhando, porque ele ficou feliz de conhecer. E eu vi, gente, tá lá no Instagram, não tá? Tá no Instagram. Eu vi Tem o encontro deles. ele chegando e falando, vou fazer uma surpresa agora pro Luiz. Eu assisti e fiquei encantada. Então foi através do Vandogildo que eu conheci o Luiz, conheci a história, comecei a seguir. Isso, né? A internet traz Conexão, isso, né? né? Essa conexão boa de informação, né? De amor. Porque o Vandogildo fala de amor, né? Traz alegria para as pessoas. Sim. O Vandogildo, só assim, cortando um pouco, o Vandogildo, quando eu conheci ele, no dia do aniversário da TV Barueri, ele lembra muito meu irmão. Meu irmão, ele foi assassinado, ele não tá aqui com a gente, né? E aí ele me lembra muito, que meu irmão era a única pessoa que me fazia rir. E ele me faz rir. Eu olho pra ele, você dá uma aqui, olha lá. É um palhaço. Então, assim, essas conexões que o universo vai trazendo pra gente, né? E olha só a amizade. Hoje nós estamos todos muito aqui legal. através, né, de conexões boas. Eu tenho certeza que quando a gente faz o bem, quando a gente emana o bem, a gente atrai isso, sabe? Quanto mais foco a gente dá em coisas boas, a gente colhe, né? A gente sempre fala isso. A gente sempre tratou o Luiz com muito amor, com muito carinho. E essa rede, assim, as pessoas abraçam o Luiz, Sim. na verdade, né? Todo mundo é amigo do Luiz. E isso é importante falar, porque ele convive com pessoas típicas e pessoas atípicas. Então ele convive com outras pessoas com síndrome de Down, convive com outros autistas. E para as pessoas, né, para as famílias que têm um filho na escola, que estuda com o Luiz, né, um filho que não tem nenhuma síndrome, não é atípico,
faz um bem enorme para esses adolescentes. Faz um bem enorme. Porque eles têm a oportunidade de conviver com o Luiz e aprender com o Luiz. Ah, o jeitinho dele. Tá Luiz? todo Você tá felizão. Fico rindo. É. Tá. Você tem muitos amigos na escola, filho? Quem? Quantos? Um montão? Montão. Você gosta dos seus amigos? Gosto. Eles se tratam bem? Tratam? Gostam. Eles gostam de você? Gostam. Isso que é importante, né, filho? É Um monte de importante. amigos. É importante isso, né? Que lindo, gente. Então a gente proporciona pro Luiz, né, a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros colegas, e a gente proporciona para essas pessoas também, para esses adolescentes, a oportunidade de conviver com o Luiz. Sim. Não é mais diferente para eles, É. né? É uma coisa curiosa que eles cuidam muito do Luiz. Esses dias mesmo eu estava indo buscar o Luiz É amado. a pé, e aí eu fico esperando o Luiz na portaria, ele subiu, e aí o Luiz passou por mim e seguiu andando. Óbvio que ele me viu, oi papai, e seguiu andando. Quando os amigos dele viram ele saindo, falou: Luiz, volta aqui, onde você tá indo? Você tá indo embora sozinho, gente, não deixa o Luiz. Eu falei: não, eu tô aqui. Daí eu falei: ah, não, o pai do Luiz tá junto e tal. Porque ele se preocupa, ele tava indo embora Aham. sozinho? Como assim? Isso é bom, né? As É. pessoas ficam atentas com ele também. É, Deixa eu fazer uma pergunta. Ele, na escola, né, para ele estudar na escola regular, normal. regular, ele aprende igual? Não. Hoje. Ele tem um auxiliar para ele dentro da sala de aula. que é Dedicado só pra ele. pra ele, aonde faz as adaptações da matéria para ele. Assim, tem matérias que é história, geografia, o que eles fazem? Eles enxugam o conteúdo do que realmente é necessário para ele aprender. E as outras matérias, como matemática, português, que já é mais complexo para ele, elas adaptam, assim, bem. Ele está no ensino médio, mas a matemática dele é do 6º ano, do 5º ano. Então, assim, é uma adaptação onde elas vão ensinando mais lentamente, porque é onde tem mais dificuldade. Sim. Então, assim, ele vai... química, física, então eles pegam realmente, assim, simplificam o Nossa. conteúdo para que ele possa entender. E ele aprende. E ele aprende. Ele faz as tarefas também. Tudo. Ele as é tarefas, alfabetizado, ele sim. escreve, lê, faz conta. As tarefas são adaptadas, mas é tudo feito pela escola e aí é avaliado tudo normal, como os outros. E ele gosta de qual matéria que ele... Ele tá empolgado. Ele tá Toda vez empolgado. que ele tá empolgado, ele faz Ele assim. faz isso. É? Ele tá Eu feliz. fiquei colgado. Você ficou empolgado? Que legal, Empolgado. filho. Que legal. Ele fica O Vando feliz. Gildo? Você gosta de ir pra escola? Gosto. Qual a matéria que você mais gosta? Rima feia. Da escola? Qual Tem uma matéria que você mais gosta? Rima feia. Não, eu tô te perguntando. Matemática, português, Artes. inglês. É. Qual que você gosta? O que eu gosto. A que você mais gosta. Qual que você mais gosta da escola? São muitas. Tá Qual? pensando. O que? Qual matéria? Aquela que você faz, que você gosta Gosta mais. muito do professor, da professora. É. Qual que você gosta mais? O que eu gosto. Da professora. Tá processando. Normalmente, como eu atendo adolescente, os adolescentes, eles gostam da matéria porque eles gostam da professora É. e Eu do gosto da professor. matéria. Você gosta de matérias? Mas você não tem uma Gosta de preferida? todas. É? Informática você gosta? Eu gosto. Informática é legal, né? É. Ai, se empolgou. Ele com a falou que hoje ele palavra. foi na aula de matemática e estava contando para mim no caminho de volta para casa que ele gostou da aula de informática hoje. Ah. É. E ele te conta tudo. Conta. Todo dia ele vai contando o que aconteceu na escola. Isso é importante, né? Pra A você gente saber o que tá sempre acontecendo. criou ele e o mais novo, o Iago, também, a ter liberdade de falar pra gente tudo o que quiser falar. Então, ele sempre conta e o mais novo também conta. Aconteceu que nem um caso que ele tava com uma auxiliar, que já nem tá mais com ele, nem tá na escola mais. Mas, assim, porque como ele, né, vê os adolescentes sair e entra da sala, tudo, ele também quer fazer isso. Sim. Então, ele ficava pedindo toda hora pra ir no banheiro. E aí, quando ele realmente estava com vontade de ir no banheiro, ela não deixou ele ir. Aí ele ficou, não, eu quero ir no banheiro. Aí ela não deixou. Não, vamos terminar aqui, eu quero ir no banheiro. Não. E aí ficou esperando, ele fez xixi na sala. E eu achei uma coisa muito legal dos amigos, porque
ninguém 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 fez muito nada. com ele. Chamaram a moça da limpeza, saiu todo mundo da sala, limparam tudo, me ligaram, levei a roupa pra ele na escola, trocou. Só que aquilo eu fiquei, né? A gente ficou chateado. E aí eu falei com a coordenação, falei, olha, mas o que aconteceu? Ah, não, ele não segurou. Aí eu falei, não, tá alguma coisa muito errada. Sim. Quando ele chegou em casa, eu perguntei. Eu falei, por que você fez xixi na sala? Eu falei, você não faz isso, por que aconteceu? Aí ele falou pra mim. Que não deixou Ele ir. falou, a minha auxiliar não deixou eu ir no banheiro. Aí eu liguei pra escola, falei, olha, o que aconteceu foi isso, eu conversei com ele, me contou, aí chamaram o auxiliar lá. Então, assim, ele me conta tudo. Se eu Sim. perguntar, ele vai me contar. Podia ter um treinamento, né, para as pessoas. Mas eu acho que foi mais, não foi nem Foi por bem maldade, específico, assim. Eu acho que foi mais porque ela queria, acho que a sala, alguém devia estar saindo, e achou que ele estava querendo ir junto, enfim. E aí ela achou Limitou, que... né? Mas, assim, eu sempre oriento elas, né? Porque ele tem isso, é um adolescente. Sim. Então ele quer ir tomar água, às vezes ele quer só pra, tipo, Só aquela pra ficar coisa... andando pela escola. E eu sempre oriento, falo, olha, se ele realmente estiver com vontade de ir no banheiro, ele vai ficar agitado. Você vai ver que ele vai começar a Ele insistir precisa muito. mesmo, né? Aí, então assim, ela aconteceu, eu falei, foi um caso isolado também, mas é uma coisa que ele realmente, ele me conta. Não esconde. Foi todo esse... tudo que vocês criaram, né? Desde o início. Então, trouxe hoje... essa facilidade que ele tem, né, para se comunicar com vocês. Sim. Gente, eu quero agradecer de coração por vocês terem aceito, tá, de estar aqui, trazer o Luiz. Sim, já sou apaixonada, já sou seguidora dele. Gente, segue o Luiz lá. É artista. Ponto Luiz. Luiz com Z. Com Z. Luiz com Z, ó, gente. Artista.luiz. Quer deixar o seu Instagram, suas redes sociais? O meu é jaques.alvarenga. Pode seguir no Instagram, é a rede que eu mais converso com as pessoas. Gente, segue lá, porque ele tá colocando bastante informações. É muito importante para você que tem um filho adolescente, para conhecer a história dele, que é linda. Dos pais, né? Como que eles têm essa facilidade hoje. Não foi fácil, né? Não é fácil, igual eles falaram, que sempre é uma surpresa, igual um Kinder Ovo. Quer deixar suas redes sociais, O Dani? meu é Dani com 2 Is, _Alvarenga. Alvarenga. Dani com 2 I, Alvarenga. Quero agradecer. Ô, Billy, traz aí uma lembrancinha para eu entregar aqui para os meus convidados. O Pode Constelar, ele traz um mimo para vocês, tá? Para vocês levar para casa, lembrar, quando estiver tomando lá o café da manhã, tomando uma água. Lembrar Obrigado. que é com muito carinho, viu? Agradeço o convite também, a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que a gente ama. E conhece, né? E conhece muito bem. bastante, a gente fala Olha, sobre Luiz, vivência. pra você, uma lembrança do Pode Constelar, um mimo, tá? Como é que fala pra ti? falar? Obrigado. Obrigado você por ter aceito. Aqui dentro tem uma surpresa da Argentina Ice Cream, que ela faz parte do Pode Constelar. Ela traz sempre uma surpresa também aqui, tá? Legal. É um pote, depois vocês vão ver um potinho e ela coloca várias surpresas aqui dentro. Tem de tudo sem imaginar. Então aqui vai ser uma surpresa pra vocês, ó. Então, Com obrigada. muito carinho, Muito viu? obrigada. Obrigado. Jaque. Obrigado. E vamos brindar esse momento, né? Luiz, Ô, Luiz, vamos brindar. Pega Vamos uma caneca. brindar aqui esse Fazer o momento. tintim, ó. ó, Uhul. Obrigado, gente. Obrigada Obrigada por a vir. você. Obrigado, público. Um grande beijo. Gente, divulga, tá? Divulga muito. Manda o link aí pras famílias, Amor. pra levar essa Amor. informação. Um grande Amor. beijo. Até. Papai. tchau. Dá tchau lá, Tchau. Luiz. Tchau.